Graça e paz. Nós vamos estar falando sobre uma parábola proferida por Jesus, muito conhecida e que vai nos abençoar muito. É a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Antes de lermos o texto, a gente falar um pouquinho sobre agricultura, falar sobre o campo, né? A gente lembra que Ribeirão Preto é uma cidade onde tem agrishow, onde o agronegócio é muito forte e é reconhecido como o maior da América Latina, onde os grandes empresários que trabalham nesta área, cada ano a gente vê os maquinários com a alta tecnologia facilitando para o agricultor, para as pessoas que trabalham no campo, né? Na área da alimentação, na área dos alimentos, de maneira que a nossa cidade é privilegiada e a gente vê os resultados quando o semeador, quando a tecnologia também a favor, quando o solo, quando tem tudo a favor do agricultor, a gente vê prosperidade, a gente vê grandes safras, né? E é o que tem acontecido, todo ano tem aumentado e muito o crescimento da agricultura no Brasil e atendendo, né? A gente sabe que a agricultura no Brasil é tão forte que tem alimentado mais de 1 bilhão de pessoas. Então essa combinação do semeador, o solo bem preparado, né? Tecnologia, tudo favorece para que haja realmente grande produtividade e muitos sejam abençoados. E é interessante que o princípio é o mesmo, porque Jesus, aqui na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, nós vamos fazer a leitura, e ele diz assim, olha: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías,
ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí Jesus fala: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, vem o diabo, e arrebata o que foi semeado, lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estarmos diante da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, abençoa os ouvintes, tanto aqui da igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, quanto aqueles que vão estar ouvindo numa outra oportunidade pela página da igreja. Que eles sejam também abençoados com a Tua palavra, que possa cair esta palavra em boa terra. Nós rogamos que o Espírito Santo é poderoso para fazer esta obra, porque Ele veio para glorificar Jesus, e é isso que nós queremos fazer agora na exposição da Tua palavra. Usa o Teu servo conforme Tu queres, pois nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, 4 tipos de solo correlacionado ao coração humano é o tema. 4 tipos de solo correlacionado ao coração humano. Foi o que Jesus nos contou, nesta parábola do semeador. E nesta parábola do semeador é relatada nos 3 primeiros evangelhos. É interessante que ele é tão importante que ela é relatada em Mateus, em Marcos e em Lucas. E em cada uma a admoestação final é diferente. Vocês vão perceber que no decorrer, vocês vão ver que a admoestação, no final, Jesus dá uma pitada diferente, um toque diferente. E é interessante destacar, meus amados irmãos, que o verbo ouvir e seus correlatos é usado no capítulo 13 da parábola do semeador 19 vezes. Isso significa a importância de ouvir. Esse verbo ouvir, ele é relatado aqui 19 vezes em Mateus 13. Jesus está destacando que é muito importante você ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, é o que diz Romanos 10:17, pois a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras palavras, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante estar atento em estar ouvindo.
Amados, é tão importante ouvir a palavra de Deus, pois este verbo ouvir tem destaque diferente nos 3 evangelhos, conforme eu disse. Em Mateus 13, 9, olha o destaque: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus é bem direto: quem tem ouvido para ouvir, ouça. É uma ordem. Aí Marcos 4, 24, ele já muda, ele fala: atentai no que ouvis. Ou seja, preste atenção, pondera, considera esta palavra. E em Lucas capítulo 8, 18, o destaque é diferente também: vede pois como ouvis. Ou seja, o destaque é como é que você está ouvindo, porque muitos ouvem com indiferença. Muitos ouvem a palavra de Deus com indiferença, com desprezo, com zombaria. Tem pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, né? Então por isso que fala em Lucas 8, 18: vede pois como ouvis. E nesta parábola fica muito claro, porque homens e mulheres que se dizem cristãos e que não perseveram. Por quê? Sua fé é fraca, seu entendimento é insuficiente e sua decisão não foi sincera. E eu posso afirmar para os irmãos que não é possível uma pessoa crer e não ser salva. Não é possível uma pessoa crer e não ser salva. E também posso afirmar que se não há frutos na vida, não há fé salvadora no coração. Repetindo: se não há frutos na vida de uma pessoa que se diz cristão, que se diz cristã, não há fé salvadora no coração, porque nem todos têm o coração receptivo para experimentar uma transformação. É o que Jesus está falando: nem todos têm o coração receptivo para a transformação. Nesta mensagem fica o desafio para você, meu querido, fazer uma autoavaliação e responder. Então já vai ficar aqui para você pensar esse desafio para o teu coração, para você responder esse desafio aqui, principalmente porque lá no Salmo 139, só apertar aqui, eu acho. Beleza. Tá ótimo. Então, fica o desafio para você fazer uma autoavaliação e responder: que tipo de coração é o seu? É a pergunta: que tipo de coração é o seu? No Salmo 139, Davi, ele fala assim: ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu disse, né, que existem 4 tipos de solo correlacionado ao coração humano. Então essa pergunta é para você pensar: que tipo de coração é o seu? Porque o próprio rei Davi, demonstrando um quebrantamento, ele fala: sonda-me, ó Deus, porque o Senhor conhece o meu coração. E ele fala: ó, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós vamos ver o que diz a palavra aqui sobre os 4 tipos de solo correlacionados ao coração humano. Mas fica essa pergunta de autoavaliação, porque nós vamos ver a partir de agora os 4 tipos de solo correlacionados ao coração humano. Primeiro, Jesus está falando sobre o coração duro, no versículo 4: e ao semear uma parte,
caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E no versículo 19, ele fala assim, olha, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o primeiro tipo de solo, Jesus está falando que é um coração duro, que é representado aqui pela semente que caiu à beira do caminho. Jesus nos fala que a semente à beira do caminho significa o coração duro e incrédulo. Jesus fala no verso 19 que o diabo vai controlando a vida dessa pessoa para que a palavra não entre em seu coração. E é interessante destacar que em Lucas capítulo 8, na mesma parábola do semeador, a semente está à porta do coração, mas o coração está endurecido, coração duro para ouvir. Jesus está dizendo que a semente, que é a palavra de Deus, só chega perto do coração, mas não entra. Por isso que é a beira do caminho. E aí nós podemos entender que são pessoas que a semente caiu à beira do caminho, a semente caiu na periferia. E Marcos 4,15, né? A palavra nos fala que são estes os da beira do caminho, ou seja, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Amados, é por isso que a palavra de Deus nos diz: não deis lugar ao diabo. É por isso que a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Jesus está falando do solo, né? Aqui, que é representado pelo coração duro, né? À beira do caminho. A palavra chega perto, mas não penetra no coração. Por isso que o coração está duro. O coração está duro. E o diabo, aqui, ele tem interesse de atrapalhar, de impedir que a palavra possa cair e entrar no teu coração. Então ele vai te tentar, ele vai fazer de tudo para que essa palavra não chegue no teu coração. Mas Jesus, continuando, ele fala do coração instável. Jesus fala do coração instável, se referindo, né, representado pela semente que caiu em solo rochoso, em solo pedregoso. Por isso que no versículo 5, ele fala assim, olha, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E aqui Jesus está falando que é o tipo de pessoa que espera displicentemente por uma cômoda viagem para o céu, ou seja, não tem o caráter de Cristo. É o coração que facilmente vacila na perseguição. São ouvintes emocionais e displicentes. Versículo 20 e 21 fala, olha, o que foi semeado em solo rochoso, pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, meus queridos, são ouvintes emocionais e displicentes. O que foi semeado em solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e aí ele fala, enxergando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e não permanece. E é interessante notar que Jesus está falando desse coração instável,
né? Porque a semente caiu em solo pedregoso, né? Nessa comparação aí, ele está falando que por causa da palavra brota uma angústia no coração da pessoa, e também por causa da perseguição. Essa pessoa não quer compromisso, ela é instável, e eu vou exemplificar para os irmãos, porque Jesus estava ministrando a palavra. Isso está lá em João capítulo 6, olha para vocês perceberem que a palavra estava sendo semeada pelo próprio Jesus, e veja como uma boa parte dos discípulos se escandalizaram com a palavra de Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras, tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu dizendo, né? Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aí. Então, meus amados, a palavra que Jesus pregou produziu um efeito de abandono. E tem pessoas, muitas vezes até na igreja, quando o pastor ou um outro irmão vai exortar na palavra, ao invés de ser agradecido, de dar louvores e agradecer a Deus por estar recebendo essa palavra, bate no coração deles uma revolta, a angústia. Eles ficam revoltados, né? De estar sendo disciplinado, de estar sendo admoestado. É isso que Jesus está falando. Por causa da palavra, as pessoas, muitos acabam abandonando a igreja. Não gostei dessa palavra do pastor, não. Eu não gostei dessa exortação. A pessoa fica brava, fica triste, fica angustiada, né? E muitos acabam tendo mania de perseguição, falando: não, isso é perseguição, aquela mensagem lá é como se fosse uma carapuça para mim. Não, o pastor está jogando direta para mim, né? Ao invés dele fazer uma autoavaliação, conforme o próprio Davi falou para si mesmo: oh Deus, sonda-me, faça uma verificação, alguém está pregando a palavra, está me machucando, então estamos no caminho certo. Jesus acabou de pregar um sermão, houve uma revolta, uma demanda, né? um bando de discípulos caíram fora, não quiseram mais ouvir, abandonaram Jesus, não aceitavam. Não, esse discurso, a tua palavra é muito dura, me machucou, Jesus, o Senhor me machucou com as suas palavras, eu não quero mais, eu quero uma mensagem, água com açúcar. Tem pessoas que querem uma mensagem, falar de prosperidade, falar coisas boas. Senhor, para que ficar pregando mensagem para atingir meu coração? Está trazendo tristeza para mim, é para trazer mesmo, irmãos. A palavra é para nos disciplinar, para nos corrigir, para nós prosseguirmos o caminho da santificação. Aí Jesus pergunta para aqueles discípulos mais próximos: vocês também querem se retirar? O apóstolo Pedro foi ousado: não, Senhor, não. Nós já conhecemos o Senhor, conhecemos a tua palavra, e a tua palavra é bênção.
Nós queremos ficar com o Senhor, queremos ficar com a tua palavra. Então Jesus está falando desse coração instável, né? Pessoas que escandalizam por causa da própria palavra e não permanecem. De vez em quando a gente vê aqui na própria igreja Batista Simeone, pessoas abandonando a igreja. Você vai perguntar para ela, para essas pessoas que abandonaram a igreja, literalmente, né? Por quê? Problema, Jesus dá a resposta para nós. São pessoas que têm como que comichão no ouvido. Eles querem estar ouvindo uma mensagem agradável, uma mensagem para agradar o seu coração, né? Eles estão querendo uma igreja que pregue prosperidade, só quer coisa boa. Olha, corrente para você ser empresário, para você ganhar muito dinheiro, para ter sucesso. Então são pessoas que estão atrás, né? Estão de galho em galho, de igreja em igreja, procurando placas para ouvir coisas, para satisfazer os desejos do seu coração. Não querem compromisso com Jesus, não querem compromisso com a palavra de Deus. Mas Jesus fala também sobre um outro tipo de solo, no versículo 7 e 22, ele fala sobre o coração egoísta. E aqui Jesus está representando, né, está sendo representado pela semente que caiu entre espinhos. Jesus está falando do coração egoísta, do coração espinhento. Versículo 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram a palavra. E versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então Jesus está falando do coração egoísta, espinhento. Esse é o tipo de pessoa que quer o que há de melhor no Evangelho de Cristo, e também quer o melhor do mundo, quer estar bem com Jesus e com o mundo. É o tipo de pessoa que coloca o espírito mundano acima dos valores do reino de Deus. Jesus chega até a ilustrar sobre o coração egoísta, espinhento, né? Falando dessa pessoa que está com o coração dividido, a mente dividida. Lembra quando Jesus, lá em Mateus capítulo 10, ele fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu esposo mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua esposa e vice-versa mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quando Jesus está falando, aquele que não toma a sua cruz e vem após mim para me seguir, Jesus está falando aqui, isso significa abrir mão de sua vontade egoísta. Jesus está falando aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você abre mão da sua vontade egoísta, você não centraliza a sua vontade em si mesmo, conforme o Pedro Paulo disse aqui no início do culto. Tudo é para a glória dele, é por meio dele, por ele, para a glória dele. Isso é tomar a cruz e seguir Jesus. Isso é crucificação. E Jesus quer que nós crucifiquemos o nosso eu a cada dia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso que Jesus fala: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. O que significa isso? Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Mas aquele que acha a sua vida, perderá. Por que Jesus está falando isso? Jesus está falando que todos vocês, pessoa que acha, a pessoa que está perdendo a sua vida por amor a Jesus, na verdade não está perdendo. Porque Jesus está falando sobre esse sistema do mundo, esse sistema de vida do mundo. Se você perde
você, por amor a Jesus, você abre mão, você está perdendo, você não quer saber desse sistema do mundo, você não quer namorar o mundo. Jesus fala que você está ganhando. Então por isso que ele fala: quem acha a sua vida, quem acha que está ganhando, mas está namorando o mundo, curtindo o mundo, você está perdendo. Perder lá. Mas todavia, se você perde esse tipo de vida que o mundo nos oferece, tenta nos seduzir, mundo no sentido de mundanismo, né? Esse carrefour de novidades, quem todavia perde, né, a vida por minha causa, achá-la. Então Jesus deixa bem claro sobre o coração egoísta, falando sobre a semente que caiu entre espinhos. E Jesus também menciona vários tipos. Você fala: mas pastor, que espinhos são esses? Jesus está falando que os espinhos, né, os vários tipos de espinhos que prejudicam, né, e que impede a frutificação. Eu vou só mencionar esses espinhos que Jesus está falando, aí vocês depois poderão acompanhar e fazer uma análise na mensagem que vai estar gravada na página da igreja, na página da igreja. Vários espinhos que impedem a frutificação: as preocupações da vida, Marcos 4,19, a fascinação pelas riquezas, no versículo 22 de Mateus 13, o amor ao dinheiro. Aí nós teremos várias passagens, e aí você pode fazer um teste com você mesmo, se você tem amor ao dinheiro ou não. Se você faz parte da igreja e você não se importa com a vida financeira da igreja, você não contribui nas campanhas, com seus dízimos, tudo, você é essa pessoa. Se você não participa da vida financeira da igreja, não investe financeiramente para atender as necessidades da própria igreja, que é a sua igreja, você é uma pessoa que tem amor ao dinheiro. Aí vai lá para 1 Timóteo 6, 10 e 17. É um tipo de espinho. Outro também é a ambição de possuir cada vez mais. Nunca você está satisfeito com o que tem. Aliás, o apóstolo Paulo fala: se você tem com o que vestir, com o que comer, estejais contente. O desejo de ter o proibido, né? O anseio, e está lá em Gênesis 3,6, o anseio pelos prazeres que o mundo oferece, conforme Lucas 8,14, são espinhos que vão atrapalhar a frutificação. Portanto, meus amados, nos 3 tipos de solo, nós vimos também 3 inimigos diferentes agindo para que a semente não caia em boa terra. Então nesses 3 tipos de solo que nós vimos aqui, que estão correlacionados ao coração humano, né? Nós também podemos ver 3 inimigos diferentes agindo para que a semente não caia em boa terra. Em Mateus 13,19, olha o inimigo aí: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o primeiro solo é o solo duro, coração endurecido, e o principal inimigo é o diabo. Fica atento. O diabo não dá para brincadeira. O diabo é um ser invisível, mas real. Aliás, o apóstolo Pedro fala que o diabo, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar, e ele está ao nosso derredor, tentando nos destruir. Então Jesus deixa bem claro que esse solo duro, esse coração endurecido, o principal inimigo é o diabo. Mas Jesus fala também que o segundo solo, que é o solo instável, que é o coração pedregoso, o inimigo principal aqui é a carne, ou seja, a carnalidade.
Jesus está falando no versículo 20, né? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, né? Aqui Jesus está falando desse coração instável, coração pedregoso, que o principal inimigo é a carne. E aí a gente vai lá para Gálatas capítulo 5, que ele está falando desse inimigo terrível, que impede a frutificação, o crescimento da palavra no teu coração. Ele está falando aqui da carne, da carnalidade, e as obras da carne são conhecidas, né? Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, Gálatas 5 a partir do 19, prostituição, impureza, lascívia, aquela pessoa que vive uma vida indecente, que gosta de pornografia, idolatria, feitiçarias, inimizade, pessoas que não têm facilidade para fazer amizade, mas têm facilidade para fazer inimizade, né? Que mais? Porfias, ciúmes, pessoas ciumentas, né? E esse ciúme aqui é aquele ciúme do mal mesmo, né? Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí, Jesus está falando então desse solo instável, coração pedregoso, e que o principal inimigo é a carne, pessoa que vive na carnalidade, praticando uma dessas obras da carne, né? Começa a praticar uma, daqui a pouco vai para 2, 3, né? Mas Jesus fala também do terceiro inimigo, né? Mateus 13, 22, versículo 22, ele fala do solo egoísta, né? Coração espinhento. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, esse solo egoísta, coração espinhento, o principal inimigo é o mundo. Jesus está falando que é o mundo, no sentido de mundanismo. É por isso que o apóstolo Paulo chega lá no capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse solo egoísta, que é representado pelo coração espinhento, o principal inimigo é o mundo, é uma vida mundana, né? Por isso que Jesus fala: não se conforme, não tome a forma deste mundo, não tome. E a conclusão que nós chegamos é que Jesus está falando do novo coração. Versículo 8, Jesus está falando no versículo 8: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus está falando do novo coração, representado aqui pela semente que caiu em boa terra. É o coração preparado por Deus. Por isso que Jesus fala, a palavra de Deus fala: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E é importante porque tem uma palavra profética lá em Ezequiel 36: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e
poderíamos acrescentar: tirarei de vós o coração espinhento, tirarei de vós o coração duro, e darei para vocês um coração de carne, aqui num bom sentido, em boa terra. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, meus queridos, quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ouça. O plano de Deus é um plano maravilhoso, é o plano de transformar um coração duro, de transformar um coração pedregoso, um coração espinhento, em um novo coração regenerado, transformado e cheio do amor de Deus, e disposto a obedecer e rejeitar todo tipo de pecado. Por isso que nesta batalha espiritual, você vai estar disposto a lutar contra os três inimigos do cristão, que nós já falamos, que é o diabo, a carne e o mundo. Os três principais inimigos do cristão. Por isso que no verso 23, Jesus fala da frutificação, que quando essa semente cai em boa terra, esse coração preparado pelo próprio Deus, através da sua palavra, por isso que ele fala: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vai haver frutificação a 30, a 60 e a 100. Por isso que Jesus fala: pelos frutos os conhecereis. Jesus, meus queridos, veio para transformar o teu coração. Jesus veio para fazer cumprir a profecia do profeta Ezequiel: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. Conforme eu disse, Jesus quer tirar aquele coração pedregoso, transformar esse coração pedregoso, esse coração espinhento, coração duro, e vos darei coração de carne, um coração sensível. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A pergunta que eu faço: que tipo de coração é o seu? É um coração duro? É um coração espinhento? É um coração egoísta? Se você quiser, meu querido, meu amado que está nos ouvindo, e que vai nos ouvir numa outra oportunidade, se você quiser experimentar uma transformação radical, então ouça a voz do Espírito Santo. É o que diz o salmista Davi: sonda, meu Deus. Senhor, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça essa oração, mostra quebrantamento, fala: Deus, eu tenho sido rebelde para com a tua palavra, eu não estou obedecendo a tua palavra, essa palavra que está sendo pregada aqui hoje, meu coração tem sido espinhento, meu coração muitas vezes tem sido pedregoso, meu coração muitas vezes tem sido duro. Eu sou duro na queda, Senhor, a tua palavra não está penetrando, porque eu sou muito teimoso. Mas se você quiser experimentar essa transformação radical, ouça a voz do Espírito Santo, porque Jesus deixou bem claro: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é importante lembrar que diz o autor de Hebreus: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvides a minha voz, se hoje você está ouvindo a minha palavra, não endureça o seu coração. Entregue o teu coração para Jesus. Lembra lá a palavra de Deus lá: filho meu, dá-me o teu coração. Entrega o teu coração para Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo. Deixa Deus
fazer uma transformação radical para que esta palavra realmente caia em boa terra, nesse coração sensível, que está disposto a obedecer, que está disposto a ouvir a palavra de Deus, mesmo que doa, mas está disposto a ouvi-la, porque você quer estar totalmente entrando em intimidade com Deus, ter um bom relacionamento com Deus. Se você ouve a palavra e essa palavra cai em boa terra, você vai ter um bom relacionamento com Deus, e você vai ter um bom relacionamento com seus irmãos, vai ter um bom relacionamento com o próximo, porque essa palavra vai frutificar 30, a 60 e a 100, para a glória de Deus. Então eu quero terminar conforme eu comecei. Eu falei sobre 4 tipos de solo correlacionado ao coração humano. Nós vimos aqui Jesus falando: coração espinhento, coração pedregoso, coração duro, coração egoísta. Mas ele está falando do coração que é uma boa terra, que tem prazer em ouvir a palavra de Deus. E a minha oração é que realmente você possa ter prazer de ouvir a palavra do Senhor, e que você seja um crente que prove que você está recebendo essa palavra, porque ela vai frutificar, ela vai ter frutos para a glória de Jesus. Amém.